Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live da Sociedade Mineira de Coloproctologia. Meu nome é Matheus Massaúde, eu sou coloproctologista, membro da Comissão de Defesa e Valorização Profissional da Diretoria da Sociedade Mineira de Coloproctologia. Hoje nós vamos receber o Dr. Maurílio Paiva, também colega coloproctologista, e que ele vai falar sobre o assunto, né, sobre dor anal e cuidado, porque nem sempre é hemorroida. Estamos aguardando a entrada do Dr. Maurílio, que acabou de se juntar a nós, e vamos começar em breve. Maurílio, tá? Só aguardando o Maurílio aceitar meu convite. Pronto. Boa noite, Maurílio, tudo bem? Tudo bem, Matheus? Boa noite. Tudo bem, Boa seja noite a todos aí que bem-vindo. estão nos acompanhando. Boa noite. Então, Maurílio, eu já te introduzi brevemente, né? Você é colega também coloproctologista, membro da nossa Sociedade Mineira. E hoje nós vamos falar sobre dor anal, né? E o cuidado que a gente tem que ter em relação a isso, porque nem sempre é hemorroida, certo? Isso Então, mesmo. Maurílio, fala um pouco mais sobre isso, né? Porque no nosso consultório, e talvez até de forma, assim, digamos assim, popularmente, né? Todos os problemas anais são reduzidos a hemorroida. E a gente sabe que Isso. temos outras doenças, né, na região anal. Então, quais são elas e quais são os sintomas de cada uma delas, né, para ajudar um pouco a diferenciar Sim. isso, tanto para, É, para os pacientes, quanto também para colegas de outras especialidades, né, que é muito importante também terem esse conhecimento básico. né, com certeza, principalmente para os colegas que trabalham em pronto atendimento, né? E é uma situação muito frequente, né, Matheus? A dor e inchaço no ânus, no consultório do proctologista, é o nosso dia a dia, né? Uhum, E a gente vê com muita frequência a pessoa já sempre chegar com um diagnóstico. Ah, doutor, é a minha hemorroida que está inflamada, é a hemorroida, enfim. E, e a gente escuta muita história também, né, de pessoas que até chegarem ao consultório do proctologista, ou se automedicaram, ou foram até uma farmácia e pediram uma indicação de medicamento, de pomada para hemorroida para o farmacêutico, né? E então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que chamar atenção para a pessoa ter esse cuidado com essa automedicação, porque, como você mesmo falou aí na introdução, nem sempre a dor e inchaço no ânus vão ser as hemorroidas, né? uhum, E em relação a essa questão da automedicação, eu acho que é muito importante porque é, a pessoa ou ela pode ter algum efeito colateral por usar ali o medicamento de maneira incorreta, ou ela às vezes está usando o medicamento errado e está jogando dinheiro fora, né? Poderia fazendo o tratamento correto. E eu acho que o principal do risco é você atrasar o diagnóstico, né, do diagnóstico correto do problema e começar o tratamento corretamente. Então, eu acho que nessa situação é importante, né, ao invés de é, se automedicar ou né, pedir indicação de algum medicamento para alguém, procurar o proctologista para uma avaliação, né? sim. E eu acho que dos diagnósticos diferenciais, que eu acho que a gente tem que chamar atenção, eu acho que é importante principalmente o abscesso perianal, né, o abscesso anal, por se tratar de uma urgência cirúrgica, né?
E o abscesso é um quadro infeccioso que pode evoluir com um quadro de uma infecção mais grave, de uma sepse. Então, ele tem que ser diagnosticado quanto antes e tratado, né? E o tratamento adequado do abscesso é a drenagem cirúrgica. O antibiótico somente não resolve, né? Uhum. E nessa situação de um quadro ali de dor e inchaço no ânus, eu acho que é sempre importante a pessoa ficar atenta ali à característica, que eu acho que talvez seja interessante a gente falar desses diagnósticos diferenciais, um pouquinho tentar caracterizar um pouquinho cada um, para a pessoa saber se ela precisa procurar ali o proctologista com mais urgência ou não, né? Exato, isso que eu ia te perguntar. Então, Como que as pessoas vão em uma região que é difícil definir os sintomas, né? E além sim, disso, a gente sabe no nosso consultório e que a nossa especialidade envolve alguns tabus também, até de alguns pacientes ficarem sem graça de falar qual é o problema, né? E isso também leva a atraso diagnóstico, né? Leva a atraso na com certeza. procura da nossa especialidade. E como que os pacientes, os demais colegas conseguem diferenciar uma dor em inchaço no ânus de uma possibilidade diagnóstica para outra? Você poderia nos explicar? Eu acho que o abscesso, principalmente, que é a principal urgência, né, nessa região anal, normalmente a pessoa começa com um quadro de uma dor inicialmente leve, que às vezes até pode resolver com algum analgésico, mas essa dor ela não vai se resolver por completo, né? Normalmente acaba ocorrendo uma piora progressiva na intensidade da dor e depois a pessoa comumente percebe algum inchaço ou algum abaulamento, né, ali na região do ânus ou ao redor do ânus. Então, acho que diante de um quadro de uma dor no ânus que está piorando progressivamente, é muito importante procurar o proctologista com urgência, né? Porque eu acho que nesse caso é fundamental afastar a possibilidade do abscesso perianal, né? Eu acho que a principal característica seria essa dor que piora progressivamente, né? Dependendo da localização do abscesso, nem sempre a pessoa vai sentir um caroço, um abaulamento, um inchaço ali na região, né? Mas eu acho que essa dor com essa característica é muito importante. A pessoa ficar atenta e procurar um proctologista com urgência. E dependendo até dessa localização do abscesso, até para os colegas que não são especialistas, às vezes é difícil o diagnóstico, né, Matheus? Sim, sem Então, dúvida. eu acho que num quadro desse de dor anal, que está piorando progressivamente em intensidade, a dor está contínua, é muito importante a avaliação com urgência de um proctologista. Sem dúvida, né? A gente sabe, e especialmente quando há um atraso diagnóstico ou um atraso no tratamento adequado, né, da progressão desses abscessos para quadros mais graves, que requerem muitas vezes cirurgias extensas, né, que são muito mais tem uma recuperação mais prolongada e às vezes até mesmo com sepse e risco até de vida mesmo, né, para o paciente. Sem dúvida, Especialmente sem dúvida. naquele que tem diabetes, né, alguma forma de imunossupressão. Isso. E assim, Maurílio, a gente sabe que nem sempre é fácil conseguir uma consulta de urgência com um proctologista, né? E em qual momento será que esses pacientes deveriam, será que nesse caso de dor contínua é um bom motivo para ir ao pronto atendimento? Eu acho que sem dúvida. Se você não tem essa possibilidade, se não conseguiu, né, uma avaliação com um proctologista, eu acho que o pronto atendimento é o local adequado, né? Vai passar por uma avaliação com o médico de plantão, e aí ele vai tentar, né? Se o hospital às vezes tem serviço de coloproctologia, ótimo, vai chamar o colega ali de sobreaviso e tudo mais. Mas tem sempre o cirurgião, normalmente, a maioria dos hospitais, né? Tem um cirurgião de plantão, um cirurgião geral ou de sobreaviso. Então, acho que nesse caso é fundamental. Algumas cidades, né, em Belo Horizonte mesmo, a gente tem vários hospitais que têm o serviço de coloproctologia ali disponível para poder avaliar esses pacientes, né, quando precisa. No interior, isso nem sempre é a realidade,
Uhum. Mas eu acho que diante da impossibilidade de consultar um proctologista com urgência, é muito importante passar no pronto atendimento, sim. Ao invés de ficar se automedicando e tentando, né, o tratamento em casa. Porque Ah, isso com certeza vai atrasar mais o diagnóstico. sim, claro. E assim, e além do abscesso, né, que a gente comentou bastante agora, e realmente é uma urgência, né, essa dor constante deve ser um alerta para os pacientes, né, que não melhora, tem uma melhora transitória, depois muitas vezes piora progressivamente, né? E, Sim. e além das hemorroidas, quais outras coisas, né, outros diagnósticos que podem causar dor e inchaço no ânus e muitas vezes não são hemorroida também, né, que a gente depara no consultório É. com frequência. A hemorroida propriamente dita, né, a doença hemorroidária, né, que popularmente as pessoas chamam de hemorroida, no geral, na maioria das vezes não dói, né? A pessoa às vezes tem até um prolapso importante, que é aquela exteriorização da hemorroida ali durante as evacuações, ou às vezes até aquela hemorroida grau 4, que é aquela hemorroida que já fica exteriorizada Uhum. constantemente, mas no geral não causa um quadro de dor, no máximo ali uma ardência, um desconforto leve, né? E isso acaba fazendo com que as pessoas até demorem a procurar o proctologista, né? Diferente, às vezes, daquele quadro de dor mais intensa que a pessoa fica ali, né, sem saber o que fazer e acaba indo ao consultório. Eu acho que o diagnóstico diferencial principal aí é o quadro de trombose hemorroidária, né? Que é uma outra situação aguda, Sim, que frequentemente causa ali um nódulo na região, na entrada do ânus, e dependendo do tamanho da trombose hemorroidária, também bastante doloroso, né? A trombose hemorroidária, para explicar para quem está assistindo, é quando a gente tem ali um rompimento dos vasos ali da região ao redor do ânus e acaba formando ali um coágulo, né? Então é como se fosse uma bolinha de sangue coagulado que dá ali na entrada do ânus, que pode ser às vezes pequena, causando desconforto leve, ou às vezes pode ser mais extensa, causando um desconforto grande, que às vezes até impede a pessoa ali de trabalhar, de fazer as atividades diárias. Eu acho que a grande diferença para o abscesso é que normalmente a trombose ela vai melhorando, né? Ali os primeiros dias incomoda mais, depois o carocinho, o nódulo, ele até permanece, demora a desaparecer, mas a dor normalmente vai diminuindo. O abscesso é o contrário, né? A exato. dor ela vai aumentando. E para quem está visualizando, né, assim como o abscesso, a trombose hemorroidária tem também um tratamento que inclui drenagem de urgência, ou a gente teria uma outra abordagem para esses casos normalmente, né? Você pode fazer, né, a trombectomia, né, que é a retirada ali do trombo hemorroidário, mas hoje em dia cada vez menos a gente faz isso de urgência, né? Uhum. É, acho que isso é até bastante controverso, a gente vê discussões a respeito disso, mas eu acho que basicamente na trombose hemorroidária, assim, pelo menos a conduta própria minha, né, quando você tem um quadro mais extenso que você não consegue um alívio da dor com medicamento. Eu acho que a principal indicação dessa drenagem ali, dessa trombectomia de urgência. Porque a grande maioria é um quadro leve, moderado, resolve bem com analgésico anti-inflamatório, e a trombose hemorroidária ela vai se resolver, né? Sim, Demora um pouquinho, exatamente. algumas semanas para desaparecer, mas acaba resolvendo. Então, na maioria das vezes, se é possível ser conservador, e acaba a gente consegue, na maioria das vezes, ser, é a melhor opção, né? Orientar o paciente a respeito do diagnóstico e tudo, né? Que demora um pouco para assumir, mesmo que normalmente traz uma preocupação, né? E aguardar que normalmente ela vai reduzindo e some. É, exatamente. Né? Na trombose hemorroidária, ao contrário do abscesso, o que a gente quer é muitas vezes a gente quer aliviar os sintomas até o processo se Isso, auto-resolver, né? O abscesso a sim, gente quer realmente drenar e resolver o abscesso isso. em si, né? Devido aos riscos e tudo E mais. não vai resolver enquanto não drenar, né? O abscesso, se não Exatamente. drena, não vai resolver a dor ali. Você pode usar, às vezes, naquela fase mais final ali, você vê muitas vezes o paciente usando analgésico opioide, né? Que analgésico para dor mais intensa e não resolvendo a dor, né? Né? Eventualmente, a gente pode também observar drenagens espontâneas desses abscessos, né? Quando muitas Isso. vezes é raro, né? E não é a forma adequada de drenagem que a gente espera, mas eventualmente observamos também.
Isso é um problema porque acaba que a drenagem espontânea ela não é uma drenagem adequada, né? Então, Uhum. acaba ficando um quadro mais arrastado e que a Uhum. gente vê, além da demora em resolver o quadro, a quase totalidade, né, para não dizer todos os casos, mas quase todos os casos evoluindo para a fístula, que é a fase crônica do abscesso, que é Exato. até um outro diagnóstico diferencial também para dor e inchaço no ânus, né, que é quando a gente já está na fase crônica. É, Mas na maioria das vezes a pessoa acaba já sabendo ali o diagnóstico, né, porque ela teve o abscesso, mas eventualmente a gente vê pacientes que às vezes tiveram há muitos anos atrás e chegam com dor e inchaço no ânus, está inflamado, e a gente faz o diagnóstico de uma fístula que a pessoa às vezes não sabia ainda, né, que tinha. aham. E Uma característica, né, falando para essas características particulares, a fístula costuma, com frequência, ter alguma saída de secreção, né? sim, eu ia Porque te já tem perguntar ali assim, o, como que é que a gente identifica, né, o que que o paciente sente quando ele tem uma fístula, que seria outro diagnóstico diferencial para dor e inchaço no ânus, né? A fístula, então, para explicar para o pessoal, a fístula é a fase crônica do abscesso. Quando a gente tem um abscesso perianal e esse abscesso é drenado, a gente tem alguns pacientes que vão evoluir para a fase crônica, que é a fístula perianal, e que é uma comunicação ali entre a superfície externa do ânus com a superfície interna do canal do ânus, né, ou do reto. Então é como se fosse um trajeto que tem ali entre essas duas superfícies. E normalmente quando a pessoa já está nessa fase crônica, ela às vezes fica períodos ali que essa fístula fica mais sequinha, sem sair secreção, a pessoa sem sentir desconforto, e eventualmente fica tendo episódios de reagudização, né? Com um pouco de inchaço, né? Vai acumulando um pouco de secreção ali no trajeto da fístula, então a pessoa começa a sentir um pouco de desconforto e inchaço na região, e na sequência ela percebe ali que começa a sair aquela secreção por aquele orifíciozinho, que é um carocinho que fica ali ao redor do ânus, que normalmente é o que a pessoa percebe, né? Que é como se fosse um carocinho que fica ali na região ao redor do ânus. Então é principalmente essa característica, né? Não é um quadro que costuma evoluir com uma dor mais intensa, porque já tem ali o pertuito, a saída, né? Então essa secreção acaba saindo, diferente do abscesso que vai piorando, a fístula acaba se resolvendo ali e a pessoa às vezes volta a ter aquele período ali mais assintomática, né? Sim, é como E se a fístula, Deus não estava lembrando também que a fístula não se resolve com remédio, né, Matheus? É sempre tratamento cirúrgico. isso que era outra coisa que eu ia te perguntar, mas muita gente fala, não posso tomar, não poderia tomar antibiótico, isso vai resolver, né? Tanto para o abscesso, né, quanto para a fístula. São condições que a gente sabe que não se resolvem com antibiótico, né? São duas doenças, Sim, são fases da mesma doença, né? A gente pode falar assim, isso, de tratamento cirúrgico, né? Uma delas de urgência e a outra que normalmente nós podemos programar. isso, com certeza. E tem mais algum outro diagnóstico Eu, diferencial que pode uma ocorrer? outra situação bastante frequente no consultório, que causa também dor anal, é a fissura, né? A Sim, fissura anal é como se fosse um corte que dá ali na entrada do canal do ânus, normalmente causada pelo trauma das evacuações, né? E a característica principal da dor da fissura, diferente do abscesso, é uma dor que piora após as evacuações. Então a pessoa sempre que vai ao banheiro acaba às vezes até causando algum medo, algum receio de ir ao banheiro evacuar, né? Então a pessoa às vezes começa a ter uma dificuldade para evacuar ali por causa desse medo, e tem essa característica, né, de uma dor, principalmente após as evacuações, e normalmente dura ali alguns minutos, às vezes no máximo 1, 2 horas após as evacuações, e vai aliviando, né, diferente do abscesso que acaba se tornando uma dor mais contínua. E um outro sangramento, um outro sintoma frequente da fissura, que nem sempre está presente, mas é frequente, é o sangramento, né? Principalmente ali na fissura aguda, a gente costuma perceber aquele sangue vermelho vivo, misturado nas fezes, ou às vezes durante a higienização com papel, ou até pingando no vaso, né? Uhum. É, exatamente. Que é uma Também é outra. um diferencial importante, né? E muitas vezes a fissura é E, acompanhada daquele excesso de pele, né, que a gente conhece como plicoma, isso, que às vezes é referido pelos pacientes, né, ou como hemorroida, ou também como o inchaço no ânus, né? Então também entra no isso. título, né, de dor e inchaço no ânus.
Na fase aguda, muito nessa essa questão do inchaço, né? Tá doendo e tá inchado. E na Uhum. fissura crônica, mais essa característica da pessoa achar que aquele excesso de pele é alguma hemorroida, né? Sim, sem dúvida. E para os colegas também, né, não especialistas, né, além dessas questões dos sintomas, o que mais que talvez a gente poderia dar de dica para esses colegas ao examinar o paciente, né, talvez reforçar a importância do exame, né? Acho que diante de um quadro de dor e inchaço no ânus, é importante que você fazer pelo menos a inspeção, né, externa, né? É, Você afastar ali as nádegas, é um exame simples, o paciente normalmente deitado de lado, você consegue, afastando as nádegas, visualizar bem, porque normalmente o abscesso, né, quando ele é mais superficial ali, é, normalmente é fácil, essa visualização é fácil, né? Eu acho que o colega que está no pronto atendimento ali, fazendo, às vezes, só essa inspeção já, na maioria das vezes, vai ser suficiente. Claro que o toque retal, eventualmente a anoscopia, sim, podem ajudar, mas eu acho que pelo menos eu acho que fazer essa inspeção externa é fundamental. E na dúvida, eu acho que os exames laboratoriais podem ajudar ali, né, no pronto atendimento e eventualmente chamar o colega o cirurgião geral e se tiver disponibilidade do coloproctologista, chamar o coloproctologista para avaliar, né? e Maurílio, doutor Maurílio, você acha que tem algum momento, qual que é o momento ideal para a drenagem desse abscesso, ou é assim que é diagnosticado já proceder à drenagem? O ideal é assim que diagnosticado já proceder à drenagem. Claro que você pode guardar o jejum, né, dependendo do horário ali, né, do diagnóstico. Um diagnóstico já, a pessoa chega ao pronto atendimento já durante a noite. Claro que dá sim para aguardar para o dia seguinte, mas o abscesso, o ideal é assim que diagnosticado encaminhar para a drenagem. Sim, sem dúvida, né? Afinal, é uma das nossas urgências, né, na Sim. coloproctologia. E agora eu estou lendo aqui um dos nossos seguidores, né, pediu ajuda que tem uma fissura. Será que, doutor Maurílio, você poderia dar algumas orientações para ele? Então, ele até comentou um vídeo que eu coloquei um vídeo no Instagram sobre fissura anal essa semana e ele até já tinha comentado que estava com fissura e não estava resolvendo. Parece, pelo que ele me falou, está usando tratamento tópico, né? Cremes manipulados e não está resolvendo. Então, assim, na verdade, o... ele até falou que queria usar o Flavonid, né? Que é diosmina com esperidina. Eu falei, ó, não vai resolver. Então, a fissura anal crônica, né, quando a gente tenta o tratamento conservador, normalmente à base de cremes manipulados para ajudar no relaxamento do esfíncter anal, do músculo do ânus, né, porque normalmente esses quadros a pessoa tem ali uma, grande maioria das vezes, uma hipertonia que é o motivo ali ou da causa da fissura ou pelo menos da perpetuação da fissura, né? Uhum. E normalmente a gente tentou esse tratamento ali 8 semanas, não resolveu, você indica tratamento cirúrgico, né? Então eu até comentei com ele, falei, ó, se não tá, se já fez o tratamento conservador e não resolveu, provavelmente vai precisar de cirurgia. Sim, claro. Né? E aí a gente tem algumas opções, né? Talvez não seja nosso objetivo hoje falar delas, das várias, né, opções que a gente tem de esfincterotomia, toxina botulínica e por aí vai. A toxina botulínica seria uma alternativa em alguns casos, né? Não tem uma taxa de sucesso como a cirurgia, mas é próximo, é um bom tratamento. Para alguns casos seria interessante, né? Uhum. Bom, e acho que está chegando o nosso horário, né? Do fim da nossa live. Tem alguma mensagem final para os nossos seguidores, doutor Maurício? Eu acho que o principal objetivo, eu acho que desse assunto, né, Matheus, foi chamar a atenção, principalmente para essa possibilidade de diagnóstico de um abscesso anal, que é uma urgência, que é um diagnóstico ali, um quadro infeccioso que pode evoluir com
com uma infecção mais grave, com uma sepse, né? Então, diante de um quadro ali de dor, inchaço, principalmente com aquelas características que a gente falou, de uma dor que está piorando progressivamente, é muito importante procurar uma avaliação com urgência. Se não conseguir com o proctologista, procurar o pronto atendimento para uma avaliação de urgência, né? Eu acho que a principal mensagem que a gente quis trazer esse assunto aqui era essa, né? Alertar sobre esse quadro a possibilidade desse quadro de abscesso, que às vezes muita gente nem conhece, né? Sim, exatamente, né? E aproveitar para alertar que temos, né, além da urgência, da necessidade de procurar quando temos dores mais importantes, que também nem tudo é hemorroida. Isso. Apresentar um pouquinho esses outros diagnósticos diferenciais frequentes, né? Exatamente. Doutor Maurílio, muito obrigado. Boa noite a todos. E depois Obrigado, Matheus. no IGTV do Instagram da Sociedade Mineira de Coloproctologia. Boa noite e um Até mais. abraço. Boa noite, gente.